Paz e bem, irmãos em Cristo. Sou o irmão Emanuel. Sejam bem-vindos a este espaço de luz, um refúgio de fé onde recordamos que a verdade não se rende diante das sombras do mundo. Hoje, convido vocês a serem testemunhas de uma das histórias mais surpreendentes que a cristandade e a humanidade já conheceram. Vamos percorrer a vida de uma jovem que não precisou de exércitos humanos para mudar o destino de uma nação, mas sim de uma obediência total ao mandato divino. Santa Joana d'Arc, a donzela de Orleans. Uma guerreira de espírito, uma filha da terra que se tornou o açoite da injustiça e o símbolo máximo da soberania da alma diante da opressão. Neste relato épico sobre Joana d'Arc, seremos testemunhas de uma transformação que desafia toda a lógica humana. Item no início, descobriremos como uma simples camponesa ouviu o sussurro do céu em meio ao caos e à guerra. Item depois, presenciaremos sua ascensão lendária, vestindo a armadura da fé para libertar cidades e restaurar a esperança de um povo humilhado. Item e, finalmente, conheceremos sua prova de fogo onde, diante dos tribunais da mentira e do poder do mundo, ela nos deixou um legado de liberdade e amor à família que hoje, mais do que nunca, devemos resgatar. Acompanhem-me para descobrir por que o valor de Joana é o farol que precisamos para defender nossas convicções nestes tempos de confusão. Iniciamos esta jornada de glória. O sussurro no Vale das Sombras. Bem-vindos a uma viagem através do tempo, a uma época onde a terra enfrentava grandes dores e o céu parecia distante de seus filhos. Imaginem um pequeno vilarejo chamado Domremy, no ano de 1412. Ali, sob um céu cinzento, nasceu uma menina destinada a mudar o rumo da história, Joana. Filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romeu, Joana não nasceu em berço de ouro nem entre os luxos da corte. Sua linhagem era da terra, uma família de camponeses trabalhadores que conheciam bem o valor do esforço e da honestidade. Naquela época, a região passava por um período de intensas provações e conflitos históricos que duravam gerações. A estabilidade dos povos estava fragilizada, e o ar que se respirava era de profunda incerteza e dificuldades. Desde pequena, Joana não foi como os demais. Enquanto outros desanimavam diante do medo e das dificuldades que cercavam a região, ela encontrava refúgio no silêncio dos campos e na voz de sua consciência. Era uma jovem de caráter firme, cujo olhar parecia ver além do que os olhos mortos alcançam perceber. Em meio aos aromas de campo fresco e ao soar dos sinos da aldeia, Joana começou a sentir que a liberdade não é algo que as forças humanas concedem, mas sim um dom divino que se deve defender com a própria existência. Mas o destino guardava uma mudança radical. O que começou como uma infância de trabalho e oração, logo se transformaria em um chamado que nenhuma força terrena poderia silenciar. A menina de Domremy estava prestes a ouvir as vozes que a convidariam para uma missão extraordinária, uma missão que a levaria dos campos de cultivo ao coração das maiores provações humanas. Vozes no silêncio, o despertar da escolhida. A infância de Joana não foi um conto de fadas, foi uma escola de resiliência em meio às maiores dificuldades. Imaginem o frio intenso dos invernos em Domremy, a constante incerteza que rondava a região e os relatos de vilarejos vizinhos que sofriam com a injustiça. Nesse ambiente de constantes desafios, onde a estabilidade e a própria vida pareciam frágeis, Joana cresceu cultivando uma fortaleza interior que não pertencia a este mundo. Era uma jovem de gestos simples, mas de uma piedade inabalável, dedicada a cuidar dos necessitados e a buscar a verdade no silêncio da igreja local. Aos 13 anos, enquanto o sol de verão banhava o jardim de seu pai, o ar tornou-se intenso e uma luz radiante, mais pura que o meio-dia, manifestou-se diante dela. Não era uma ilusão, era o chamado do alto. Acompanhada pelo aroma incenso celestial e pelo sussurro de seres gloriosos, Joana recebeu uma missão que desafiava toda a lógica humana. Ela, uma camponesa simples e sem instrução formal, deveria guiar seu povo e restaurar o ordenamento legítimo de sua nação. Seus contemporâneos viam uma jovem frágil, mas em seu interior batia o coração de um gigante. Enquanto outros se resignavam diante das dificuldades, ela compreendeu que a verdadeira liberdade começa com a obediência a um mandato superior.
Os anos de adolescência foram um tempo de grandes provações, teve que aprender a confiar no seu discernimento diante das dúvidas e do ceticismo dos homens. Cada oração era um fortalecimento para os desafios, cada ato de caridade, uma armadura para sua alma. No entanto, o tempo da contemplação estava chegando ao fim. As vozes tornaram-se urgentes, o clamor dos aflitos chegou até o trono de Deus, e Joana soube que não podia mais permanecer apenas cuidando dos campos. O momento de mudar o ritmo de sua vida comum pelo estandarte havia chegado, e o caminho para cumprir sua missão estava repleto de desafios que só uma fé inabalável poderia superar. O estandarte da vitória, fé e glória. Chegou o momento em que as palavras deveriam se transformar em ações firmes. Com apenas 17 anos, Joana deixou para trás a segurança de seu lar para enfrentar um mundo de homens endurecidos pelas grandes dificuldades do tempo. Não levava consigo títulos nem ouro, mas sim a autoridade que emana de uma convicção inabalável. Após convencer o Delfim em um encontro que muitos consideraram um milagre de discernimento, a camponesa de Domremy mudou seus trajes, vestiu a armadura branca e ergueu um estandarte que não chamava a divisão, mas sim a justiça e a dignidade de sua terra. A superação de Orleans foi o cenário de sua consagração. Imaginem a intensidade do momento, os grandes desafios e o clamor de milhares que já haviam perdido toda a esperança. Ali, diante das grandes barreiras, apareceu ela, uma figura de luz em meio às dificuldades. Joana não liderava à distância, ela estava na linha de frente, motivando a todos, e mesmo diante das maiores dores físicas, recusava-se a abandonar sua missão. Sua presença infundia uma coragem sobrenatural nas pessoas, que viam nela não apenas uma líder, mas a prova viva de que Deus não abandona aqueles que defendem sua liberdade. Foi uma etapa de sacrifícios imensos. Joana renunciou à sua juventude e ao seu conforto, suportando o peso das responsabilidades e as incompreensões daqueles que se opunham à sua causa. Alcançou o que muitos consideravam impossível, trazer esperança a Orleans e abrir o caminho para a consagração em Reims. Seu impacto não foi apenas histórico, devolveu a todo um povo a dignidade e a fé em seu próprio destino. Joana demonstrou que uma só alma, quando se entrega totalmente à verdade e à ordem natural, é capaz de superar as barreiras mais difíceis. Mas a celebração neste mundo costuma ser passageira, e o caminho do sacrifício exige uma entrega final. Enquanto os sinos da vitória ainda ecoavam, nuvens de incompreensão começavam a surgir nos cantos mais obscuros das cadeias de liberdade, o triunfo do espírito. O resplendor das grandes superações deu lugar à penumbra de um tempo de isolamento. Após ser privada de sua liberdade por aqueles que temiam sua luz, Joana foi submetida a um processo que pretendia enfraquecer não apenas suas forças, mas o seu legado. Mas é aqui, entre paredes frias e diante daqueles que serviam a interesses mundanos, que sua figura alcança uma grandeza eterna. A caminhada já não era contra as forças do mundo, mas sim contra as narrativas e os enganos daqueles que buscavam obscurecer a verdade natural que ela carregava. Apesar da solidão, das privações e das constantes dificuldades, a esperança de Joana nunca vacilou. Cada momento de questionamento convertia-se em uma lição de sabedoria e soberania da alma. Com respostas que deixavam mudos os mais instruídos, ela defendeu seu direito de obedecer a Deus antes que as ideias dos homens. Buscavam dela uma contradição, uma renúncia, um momento de fraqueza, mas encontraram uma rocha. Joana nos ensinou que a verdadeira resiliência não se manifesta na força física, mas na capacidade de permanecer de pé quando tudo ao redor parece desabar. Mesmo nos momentos mais difíceis, Joana encontrava consolo na certeza de que sua entrega não seria em vão. Sua fé era uma chama que nem o isolamento nem as incompreensões podiam apagar. Ela sabia que a liberdade é um valor supremo que se cultiva no interior e que ninguém, por mais poderoso que se julgue, pode arrebatar de quem confia no Criador. Sua firmeza transformou-se em um farol de esperança para todos os que, ao longo dos séculos, precisariam defender suas convicções diante das pressões do mundo. A donzela de Orleans estava preparada para o momento definitivo.
Não como uma vítima, mas como uma vencedora que compreendia que o trigo, para dar fruto, deve primeiro cair na terra. O momento culminante que se aproximava não seria o seu fim, mas o início de sua imortalidade. A chama eterna, um legado de verdade e esperança. O momento definitivo aconteceu na Praça de Rouen, mas o que o mundo viu não foi uma derrota, e sim o nascimento de um símbolo eterno. Em seus últimos momentos, com o olhar fixo na cruz e o nome do Salvador em seus lábios, Joana d'Arc demonstrou que existem verdades que nenhuma força deste mundo pode consumir. Sua vida nos diz, através dos séculos, que a fidelidade aos princípios e o respeito à ordem natural são as únicas bases sólidas sobre as quais se constrói uma sociedade livre e digna. Hoje, enfrentamos novos desafios. Já não existem barreiras de pedra nem armaduras físicas, mas as pressões sobre a identidade e a essência da criação são mais sutis e constantes. Em um mundo que muitas vezes tenta confundir o que é natural e sagrado, a figura de Joana se ergue para nos recordar que a verdade não se negocia por conveniência social. Hoje, como ontem, a esperança reside no retorno às raízes, na fé inabalável no Criador e no fortalecimento da família, essa unidade soberana onde se protegem os valores e se cultiva o amor verdadeiro. Não devemos temer as correntes do pensamento moderno que tentam descaracterizar a realidade. A paz real não se encontra em seguir ideias humanas que mudam com o vento, mas sim na certeza de que somos filhos de Deus, chamados a viver em liberdade e virtude. O exemplo de Joana nos motiva a perseverar por um futuro melhor, confiando em que o bem sempre prevalece quando existem corações dispostos a dar testemunho da luz. Irmãos, que a história da donzela de Orleans acenda em seus lares a chama da coragem. Amem suas famílias, protejam seus filhos e mantenham-se firmes em suas convicções. Não desanimem diante da confusão do mundo, confiem que, pela mão da fé, tudo será melhor. Porque, no final, a verdade sempre resplandece e o amor de Deus é o único refúgio que permanece para sempre. Paz e bem. Que história tão vibrante, irmão Emanuel! A vida da donzela de Orleans nos recorda que a nossa fé não é uma espera passiva, mas sim uma caminhada de amor onde a escolha mais importante se realiza na fidelidade à nossa consciência. Joana não apenas superou as barreiras em Orleans, mas nos ensinou a sermos guardiões da nossa própria vontade, mantendo-nos firmes e convictos diante das pressões deste mundo. Irmãos, se a coragem desta jovem santa acendeu uma chama de esperança em seu espírito, convido vocês a se inscreverem em nosso canal e ativarem o sininho. Não permitamos que estas histórias de luz se percam. Sigamos defendendo juntos a nossa fé e a nossa tradição neste espaço digital. Queremos ouvir vocês. Contem para nós nos comentários qual é essa voz ou essa convicção que hoje, a exemplo de Joana, vocês estão decididos a defender apesar das dificuldades? Estaremos lendo com muita atenção e acompanhando cada uma de suas intenções em nossa oração diária. O exemplo de Joana d'Arc nos prova que uma alma simples, quando se entrega a Deus, pode iluminar qualquer escuridão. Para selar este encontro e pedir a força necessária para os nossos próprios desafios, elevemos o coração à nossa Mãe Maria Santíssima, que é o refúgio dos que perseveram e o consolo dos aflitos. Sob o seu manto encontramos a verdadeira paz e a proteção para as nossas famílias. Convido vocês para que, com fé e devoção, repitamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.